Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o manejo domiciliar das pessoas que estejam com suspeita ou confirmação da Covid-19. Para o melhor entendimento, nós vamos fazer através de algumas perguntas, onde um dos nossos colegas vai falar as suas dúvidas, as suas colocações, e nós, tanto eu quanto a professora Fabiana, iremos responder essas colocações referentes ao manejo domiciliar dessas pessoas. A nota técnica que traz referência a esse atendimento é a número 9 de 2020 do Ministério da Saúde. É muito importante também a gente falar que as recomendações elas são muito dinâmicas. Em diversos momentos, outras novas podem surgir, sobrepondo algumas já existentes. Vamos então agora ouvir as perguntas do nosso colega que teve um familiar afetado pela Covid-19. O paciente tem que ficar sozinho no quarto? A recomendação é que o quarto seja privativo. Se não for possível, o distanciamento preconizado é de 1 metro a 1,5 metro. E todas aquelas pessoas que entrarem em contato com o paciente confirmado ou com suspeita da Covid-19 precisa utilizar os equipamentos de proteção individual, mesmo estando em domicílio. Como funciona a questão de cuidadores e visitas? Então, neste momento é muito importante que esses cuidadores sejam em quantidade menor, limitada, e que, se possível, não receba visita, né? Hoje a gente tem várias estratégias desse paciente manter o seu contato social com outras pessoas, através dos dispositivos de tecnologia. Como funciona a circulação do paciente dentro de casa? Então, a circulação desse paciente deve ser ao máximo limitada. E os lugares, se não for possível essa limitação, ele circulando pela casa, é obrigatório que ele utilize a máscara cirúrgica, né? Que é a máscara que fornece proteção caso ele espirre, caso ele tussa, para evitar a contaminação do ambiente por onde ele circular. E esses ambientes, o ideal é que eles também sejam ventilados. Quais são os procedimentos que o cuidador deve ter para cuidar do paciente confirmado ou com suspeita de Covid-19? É importante que esse cuidador siga as recomendações para a prevenção de contato e a prevenção de gotícula. É importante nós falarmos a respeito da máscara, que sempre tem que ser descartável após o uso, e lembrar da utilização correta. Assegurar que ela tenha a vedação correta no rosto do cuidador, não esquecendo também a lavagem de mãos após a realização de qualquer procedimento ou contato com essa pessoa. Depois disso, utilizar preferencialmente para enxugar as mãos lenços descartáveis. Caso não seja possível, o lenço de pano deve ser trocado sempre que estiver molhado. No meu caso, eu tive uma parente que era mais idosa e precisava de ajuda para fazer as necessidades básicas dela. Quais os cuidados específicos que tem que ter? Como o Rodrigo disse anteriormente, todos os equipamentos de proteção individual, que a gente chama de precaução padrão, para micro-organismos que são conhecidos como classe 2 e 3, a utilização de luvas para a manipulação de fluidos corpóreos, como fezes, urinas, saliva, e também a precaução por gotículas, né, que podem ser liberadas na fala, no espirro e na tosse. Então o cuidador ele precisa estar de luvas, ele precisa estar de capote, protegendo toda a parte do braço, e também precisa estar de máscara. É importante frisar que existem pacientes que estão em domicílio que também precisam, de aspiração da boca, higienização oral, e nesse caso também a utilização do óculos ou protetor facial. É legal falar a respeito também do paciente, que usa fralda. Para a retirada dessa fralda, até o seu descarte total, o cuidador ainda tem que estar de luva. Como deve ser a rotina de limpeza da casa em geral, quando a gente tem um paciente dentro de casa? Então, a gente tem algumas recomendações relacionadas a não compartilhamento, por exemplo, de escova, toalha. Então, todos esses materiais são de uso exclusivo do paciente. Os talheres
pratos que serão utilizados pelo paciente depois que lavados, né, higienizados com água e sabão, eles podem voltar para o uso doméstico. Em relação à limpeza do domicílio, as áreas onde o paciente esteve devem ser limpas com desinfetante comum, né, as superfícies da pia, o banheiro, o chão, pelo menos uma vez ao dia, assim como o quarto que o paciente permanece. É importante nós lembrarmos também que as roupas de cama, as roupas pessoais, né, elas devem ser lavadas com água e sabão comum, mas é de suma importância que a gente não balance elas, né, para evitar essa proliferação pelas gotículas. Então, destinamento com lavagem comum, como a gente faz com os outros dispositivos, com água e sabão, mas evitar sacudir essas peças. Qual deve ser o tempo de isolamento do paciente? Então, pela nota técnica, né, pela resolução, a gente tem hoje preconizado 14 dias de isolamento das pessoas que estejam com suspeita ou confirmadas pela Covid-19. E todos os cuidadores e todos os familiares que visitaram precisam ficar atentos às manifestações, né, pois se os cuidados não forem tomados, eles também podem ser contaminados. É importante nós lembrarmos que é a recomendação que nós temos hoje. Pode ser que saiam novos estudos, novas pesquisas e esse tempo aumente ou diminua, mas no momento, como a professora Fabiana colocou, são os 14 dias de isolamento. Se esse paciente que está em domicílio precisar de atendimento hospitalar, como deve ser feito o transporte? É importante nós lembrarmos que as medidas de segurança devem ser asseguradas durante o transporte, tanto para o paciente quanto para os cuidadores, né? É importante que esse transporte seja feito em carro privativo, sempre que possível, ou em ambulância. Caso não seja possível, assegurar que esse carro esteja ventilado e que as pessoas utilizem máscara de proteção, pode ser a caseira para os cuidadores, e o indivíduo com máscara cirúrgica. Lembrando que o serviço de saúde que vai receber esse paciente precisa ser comunicado que quem está sendo levado é um paciente com suspeita ou confirmação da Covid-19. E, se possível, encaminhá-lo para um serviço de saúde onde tenha referência para esse tipo de tratamento. Lembrando que os familiares, cuidadores precisam receber suporte efetivo dos órgãos de saúde para a continuidade da prestação do serviço em domicílio, para que todos se mantenham em segurança, para a gente evitar a disseminação do vírus. Lembrando aqui, para finalizar, a importância da etiqueta respiratória, a manutenção do distanciamento, a utilização do antebraço na hora de espirrar e tossir, a utilização das máscaras, né, caseiras e, no caso de pacientes com suspeita, das máscaras cirúrgicas, para que todos nós possamos, neste momento, entender que cada um, de forma isolada, cuidando de si, consegue cuidar de todos.